Boa tarde. Vamos passar hoje para a nossa segunda dica sobre o novo Código de Processo Civil, hoje dia 21 de março, segunda-feira, e vamos então conversar sobre os requisitos da petição inicial. Estes requisitos antes eram tratados nos artigos 282 e 283. A partir de agora, o novo CPC traz nos artigos 319 e 320. O artigo 319 praticamente reproduz a antiga redação do artigo 282, tendo aqui uma modificação substancial nos incisos 2 e 7º. E nesse aspecto, então, nós vamos concentrar, vamos analisar todo o artigo 319, mas vamos concentrar a atenção nestes dois incisos efetivamente modificados. Bom, o artigo 319 começa mencionando que a petição inicial indicará, e no inciso 1º fala do juízo a que é dirigida. Isso referindo-se à questão da competência, como já é de nosso conhecimento, e neste momento deve então o autor indicar a competência correta para processar e julgar a sua demanda. Lembrando aquela clássica divisão entre competência relativa, competência absoluta, e mencionando que não houve modificação neste aspecto dentro do novo CPC. O inciso 2º possui uma modificação. Neste inciso, além daquela clássica qualificação de autor e réu já exigida no código anterior, nós passaremos a ter algumas exigências que são inseridas no novo CPC. Então, devo adequar minha petição inicial a estes novos requisitos. Pois bem, inicia-se a leitura do inciso mencionando que deve, então, a petição inicial indicar nome, prenome e estado civil do autor e do réu. Nesse aspecto não temos mudança, mas logo após o legislador vem a apresentar a exigência de informação acerca da união estável vivida pelo autor ou pelo réu. Esta nova exigência vem para mostrar ao magistrado a existência de uma outra pessoa que antes não seria identificada através daquela clássica divisão de estado civil em solteiro, casado, divorciado e viúvo, mas mostrar que existe um convivente em união estável e que este convivente poderá sim ter interesse no deslinde da demanda em relação a bens e valores ali discutidos. O exemplo clássico que poderíamos citar aqui é a ameação em relação a bens materiais. Prossegue o legislador com o pedido de profissão, que também não há alteração, e número de CPF e CNPJ das partes. O CPF e o CNPJ já vinham sendo exigidos desde a instauração do procedimento eletrônico, o processo eletrônico passa a exigir esses documentos na identificação. É evidente que quando eu não tenho o número de CPF ou de CNPJ, porque a pessoa não está inscrita nestes documentos, aí eu deverei informar que não há inscrição em CPF ou CNPJ. E quando existe e eu desconheço em relação ao réu, por exemplo, então eu devo dizer que eu não tenho conhecimento desta inscrição, ou seja, informar que eu não sei qual é o número do CPF ou CNPJ da parte contrária. Prossegue ainda o legislador mencionando a exigência de endereço eletrônico das partes dentro da sua qualificação. Nesse aspecto, a exigência de endereço eletrônico, tanto de autor quanto de réu, serve apenas para que tenhamos uma fácil comunicação com as partes, caso isso seja necessário. Vejam que, neste momento, o legislador não pede que eu apresente o endereço eletrônico do advogado, e sim das partes. O endereço eletrônico do advogado já vem sendo costumeiramente colocado nas petições iniciais. O que se exige a partir do novo código é que também o endereço eletrônico das partes, ou seja, dele autor, e se conhecer também o do réu, deve ser inserido na petição.
E finalizando, o inciso 2º mantém, então, o pedido de identificação de domicílio e residência do autor e do réu, que também já é velho conhecido, requisito velho conhecido nosso. Inciso 3º, 4º, 5º e 6º não sofrem alterações em sua redação. O inciso 3º vai tratar da causa de pedir, mencionando, né, a existência de uma petição inicial com fatos e fundamento jurídico. E o inciso 4º vai falar do pedido com suas especificações. Em relação a este requisito, não temos aqui modificação dentro da redação do artigo 319, mas temos modificação em relação às formas de pedido, que veremos então no próximo vídeo que eu pretendo postar amanhã, tá? Então, vamos ter novidade, pequenas, mas temos novidade em relação à formulação do pedido. Inciso 5º vai falar do valor da causa. O valor da causa também não sofre alterações significativas, lembrando apenas que antes era tratado nos artigos 258 e 259 do CPC de 73 e agora passa a ser tratado nos artigos 291 e 292 do CPC novo. Inciso 6º vai nos falar das provas com as quais o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos alegados na sua petição inicial. Também não temos alteração nesta redação, mas apenas lembrando que com o desaparecimento do procedimento sumário, nós não temos mais a preocupação em relação à especificação de provas já na petição inicial e depois na resposta do réu também não temos mais a necessidade de especificar a prova diretamente na contestação. Seguindo aqui aquela clássica atividade que tínhamos na petição do rito ordinário, que apenas mencionava genericamente a existência das provas com as quais se pretendia produzir, provar as alegações da petição inicial, e depois, em momento futuro, oportunamente, serão intimadas as partes para que façam a especificação dessa prova. Então, este mecanismo será adotado no novo procedimento comum. Inciso 7º, nós temos sim modificação substancial. Então, desaparece o inciso 7º do artigo 282, que tratava do requerimento de citação do réu, deixando este requerimento de ser exigido como requisito da petição inicial, e no seu lugar entra a opção do autor pela indicação de participação ou não de uma futura audiência de conciliação ou de mediação. Bom, em relação à retirada do inciso 7º, que tratava do requerimento de citação do réu, o que é importante salientar é que o legislador optou por tirar esse requisito da petição inicial unicamente porque ele parecia redundante dentro da vontade que o autor manifestava com a própria interposição da sua inicial. Então, no momento em que eu rompo aquela inércia processual, provocando o Poder Judiciário e solicitando a prestação jurisdicional, evidentemente eu quero que este réu seja processado e julgado, e que ao final eu tenha a resposta de mérito. Nesta lógica, estaria implícito o meu desejo de ver o réu citado. Então, nesta perspectiva, o legislador compreendeu que não havia necessidade de se colocar como requisito da petição inicial este pedido de requerimento de citação do réu. Pois bem, apenas nesse aspecto é importante mostrar que o fato de eu não ter que fazer um pedido de requerimento de citação do réu não significa que eu não vá pensar em citação do réu na minha petição inicial. Então, eu não preciso mais pedir que o réu seja citado. Mas, por exemplo, se eu preciso de uma citação que não segue aquela regrinha clássica da carta, né, a citação postal, a exemplo da citação por mandado, eu devo, então, utilizar esse momento da minha petição inicial para mostrar que eu pretendo utilizar a citação por mandado e fazer, então, o requerimento desta modalidade de citação. Então, eu não faço mais o requerimento de citação do réu, mas eu devo, sim,
indicar que meio de citação eu pretendo utilizar, se ele não é o meio, a regra geral que aplicamos com a citação postal. Pois bem, o inciso 7º do novo CPC, ele vem falar do requisito de, neste momento, o autor se pronunciar ou mostrar a sua opção pela realização de uma audiência de conciliação ou de mediação. Este momento, então, é a consagração do próprio objetivo maior que o CPC nos traz, de priorizar a solução do conflito por este meio alternativo, que é a conciliação. Então, passamos a valorizar muito mais a audiência de conciliação, que a partir de agora torna-se obrigatória. Com isso, o autor deve, já na petição inicial, mostrar se pretende ou não participar desta audiência de conciliação. Se a resposta do autor, aliás, se a afirmação do autor nesse momento é pelo seu desejo de participar da audiência de conciliação, a audiência será designada e o réu será citado para comparecer a esta audiência, tendo nesse momento possibilidade também de recusar a participação. Vamos ver isso na sequência. Pois bem, se o autor, na sua petição inicial, mencionar que não tem interesse em participar da audiência de conciliação ou de mediação, a doutrina vem entendendo que isto não é suficiente para que não seja designada ou que seja desmarcada a audiência que já foi designada. Isso por força do artigo 334, parágrafo 4º e 5º do novo CPC. Especialmente o parágrafo 4º, onde ele menciona que a audiência de conciliação e de mediação somente não será realizada se ambas as partes optarem por não comparecer à audiência, ou seja, se ambas as partes demonstrarem o seu desinteresse na realização da audiência de conciliação. E, no seu inciso 2º, que a audiência também não será realizada quando se tratar de direitos indisponíveis. Então, sendo o direito disponível e o autor mencionando que não tem interesse em participar da conciliação, ainda assim o magistrado irá fazer a consulta ao réu para saber do seu interesse, e apenas diante da negativa de ambos é que essa audiência não será designada. Pois bem, somente para finalizarmos, e se o autor silenciar e deixar de mencionar na petição inicial o seu interesse ou não pela realização dessa audiência? Qual o procedimento, então, que deverá ser tomado pelo magistrado? Bom, a doutrina vem apontando 2 caminhos, que ainda não sabemos qual irá prevalecer. Mas, inicialmente, por força do próprio espírito do CPC novo, o magistrado entenderia este silêncio do autor como uma afirmativa de que ele sim pretende participar da audiência de conciliação e mediação, designando a audiência normalmente. Uma segunda corrente se forma no sentido de que, sendo o requisito essencial trazido para a petição inicial, e por força do próprio CPC, que diz que não cumpridos os requisitos do artigo 319 e 320, deve o magistrado determinar a emenda inicial. Então, esta ausência de opção do autor não deveria ser interpretada nem como afirmativa, nem como negativa, devendo o magistrado provocar isso através de um despacho de emenda inicial. Bom, seria essa a nossa dica de hoje. Eu espero que tenham gostado. Me perdoem algumas falhas que eu passei ali no meio do vídeo, mas às vezes a gente começa a falar uma coisa e lembra de outra. E eu aguardo vocês amanhã, nesse mesmo horário. Provavelmente eu estarei postando o nosso próximo vídeo. Tenham todos uma boa noite.